Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está no último ciclo do terceiro bimestre, que começa, né, com a semana um, são 3 semanas, e o nosso assunto de hoje é círculo. Nós vimos circunferência e agora nós vamos ver círculo, tá? Vamos lá. Pessoal, como a gente está falando de área de círculo, eu vou começar por um círculo aqui. E a gente vai falar novamente sobre o raio, porque é essencial. E a gente vai chamar de a área do círculo, tá? Então, vou colocar um círculo aqui pequenininho com o centro dele ali destacadinho, tá? Lembrando, tá, gente, que círculo é a região, é a área ali delimitada pela circunferência, que é a linha, tá? Então, quando a gente tá falando de área, a gente só pode falar da área do círculo, certo? Assim como quando a gente está falando do comprimento, a gente só pode falar do comprimento da circunferência, tá? Então, circunferência e círculo são coisas diferentes. Isso já foi falado no sétimo, no oitavo ano, até no sexto também. Então, a área do círculo sempre vai ser π, aquele número constante, vezes o raio ao quadrado, tá? E vejam bem que eu tenho agora o quadrado que eu não tinha na forma de comprimento e circunferência, mas tem o π ali ainda, tá? Então, por exemplo, se você tem, num caso, que o raio é 6 centímetros, você vai colocar aqui. A área desse círculo vai ser 3,14 vezes 6 ao quadrado, ou seja, vai ser 3,14 vezes 36, tá? Fazendo isso na calculadora rapidamente, a gente vai ter exatamente o resultado. Exatamente não, né? Porque a gente tem o π ali bem arredondadinho. Então, 3,14 vezes 36 vai ser 113,04 centímetros quadrados, tá, gente? Porque agora a gente tem que trabalhar com a unidade de área, certo? Deixa eu só arrumar isso que ficou parecendo um triângulo, mas é a de área, tá? Então, tá aí um exemplo para vocês verem, tá? Outra coisa muito importante também que a gente tem que levar em consideração, tá? É que você vai ter outros casos para trabalhar. Como assim, tá? Você vai ter, por exemplo, ali, ó, vou limpar essa tela. Aliás, não vou limpar, não. Vou deixar, vou só colocar aqui mais para cima, tá? Você também vai trabalhar com casos, deixa eu até ver em que página que você vai encontrar isso. Na página 108 do livro, ele já vai falar sobre isso, que é você, da mesma forma que aconteceu em circunferência, né? Você está calculando a área do círculo aqui, que seria toda essa região, né? É essa fórmula aqui que eu mostrei para vocês. Seria essa fórmula aqui, ó, para calcular a área do círculo, tá? Deixa eu deixar ela mais bem destacada aqui. Essa é a fórmula, tá? Deixa eu deixar bem claro aqui. Fórmula para cálculo da área do círculo. E se você olhar bem ali, o único dado que você precisa para fazer esse cálculo usando essa fórmula é o raio desse círculo, certo? Que é a região delimitada por aquela circunferência ali. Agora, da mesma forma que aconteceu na matéria da semana passada, você também pode querer calcular de uma região, tá? Vou até colocar aqui a caneta mais grossa para mostrar aqui para vocês. Vamos dizer que vocês queiram calcular esta região aqui, ó. A área dessa região, em vez de ser da circunferência inteira, entende? É de uma fatia de pizza, né? Literalmente, tá? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Você vai precisar novamente do ângulo central,
certo? E aí a nossa fórmula também vai ser π r, ou R minúsculo, tá? Isso aqui é indiferente, mas é o raio ali, ao quadrado vezes alfa sobre 360, sendo que o alfa é esse ângulo central ali que você, da sua fatia de pizza que você quer calcular, né? A gente vai sempre chamar isso aqui área do setor, porque isso que eu coloquei aqui de cor-de-rosa, que eu pintei praticamente de cor-de-rosa, chama-se setor. Opa, não quer escrever. Chama-se setor circular. Ou seja, a famosa fatia de pizza tem um nome formal, é o setor circular, tá? Então, vamos imaginar de novo que a gente tem aqui a medida desse raio aqui, né? Até aqui a bordinha, do centro até a bordinha, a gente tem raio igual a 3, tá? Então, ficaria assim, ó. A área do setor vai ser 3,14 aproximadamente, vezes 3 ao quadrado, vezes, vou chamar esse alfa aqui. Deixa eu só colocar, gente, esses dados aqui. Eu não vou colocar aqui esses dados, tá? Para não confundir. Porque isso aqui serve para qualquer, né, ocasião que você for usar essa fórmula aqui, tá? Que eu circulei de verde aí. Vou colocar os exemplos aqui que a gente tem de azul. Então, a partir do que eu tô colocando de azul, já não é mais a fórmula. É só simplesmente o dado de um problema de exemplo, tá? Então, o raio é 3 e o alfa eu vou colocar 30 graus. Não, vou colocar um alfa maior. Vou colocar 65 graus, tá? Então, vou apagar aqui também para deixar de azul, tá, gente? Porque daí de azul fica sendo o nosso exemplo mesmo. Só para uma questão de organização. Então, aqui, ó, a área desse nosso setor de exemplo vai ser 3,14, que é o que eu substituo no π, vezes 3 ao quadrado, que é o nosso raio ao quadrado, vezes o nosso alfa sobre 360. Lembrando que eu sempre coloco sobre 360, vou até tirar daqui o símbolo de. Opa, perdão. O símbolo de grau, porque isso a gente vai colocar só lá no final da conta, tá? Só vamos lembrar no final da conta. Aliás, nesse caso a gente nem lembra porque a nossa área vai dar em centímetros quadrados, né? Eu sempre coloco sobre 360, gente, isso é muito importante, porque é como se eu estivesse falando de uma parte do todo. Então, é 65 graus da circunferência, desculpa, do círculo inteiro. E o círculo inteiro tem em graus 360 graus, né? Então, é uma parte do total, e o total sempre fica no denominador. Se a gente for resolver essa continha, a gente vai ficar com 3,14 vezes 9 vezes 65, e no final a gente pode passar esse 360 dividindo todo mundo aqui. Então, você pode escolher, tá, o modo que você faz. Se você quiser fazer a divisão primeiro ou a multiplicação primeiro, tanto faz, isso na matemática não faz diferença, tá? Então, ficou 1836 aqui em cima. Para quem gosta do passo a passo aqui, ó, 1836,9, e daí quando eu dividir isso em 360, vai dar a nossa resposta final, é 5,1 aproximadamente, tá, gente? Estou arredondando mais ainda do que eu já tinha arredondado por causa do nosso π, tá? Só para você saber por curiosidade, tá, gente? O número π, ele é 3,14 e ele tem milhões de casas decimais, não são infinitas, ele ainda é um número racional, mas ele tem milhões de casas decimais e há pouco tempo, pouco não, mas uns 4 anos, 5 anos atrás, eles descobriram mais algumas casas desse número e comemoraram muito por isso, porque o π realmente é um número especial. Ele aparece em várias ocasiões aí quando a gente fala de curvas, circunferências e círculos, tá? Outra coisa que eu quero que você veja também aqui é que a gente pode ter
Ahn, a área da coroa circular. O que que é uma coroa circular? Então, eu vou fazer na cor verde, tá? Preste atenção. Imagina que tá retinho isso, tá? Que tá tudo mal pintado ali, mas imagina que tá retinho. Eu vou fazer na cor verde o raio da maior, tá? Então, é do centro da circunferência até a borda aqui da maior, é o meu raio grande, certo? Vou fazer de azul o que seria o raio da menor, que também é do mesmo centro, só que até a bordinha da menor. Vou chamar de R minúsculo, porque é da pequenininha, certo? E eu vou ter que fazer a área, opa, cor errada. A área da maior, a área da circunferência maior, menos a área da circunferência menor. O que está diferenciando elas são as cores, né? Então, vou colocar aqui a área da maior. Não vou escrever, não. Senão M de maior e M de menor não vai ajudar em nada. Então, a área da maior, que tem o raio verde, menos a área da menor, que tem o raio azul ali, tá? Isso aqui vai acabar sendo π vezes R maiúsculo, que eu chamei o raio da maior ao quadrado, menos π Rzinho, né, que é o raio da menor ao quadrado. Se você fizer esse cálculo, você sempre vai chegar na resposta. E isso aqui eu posso dizer que é a fórmula para o cálculo de área da coroa circular. Tá? Então, coroa circular é essa região amarela. E eu vou calcular isso retirando a área da menor de dentro da maior, né? Que é o que a fórmula está me pedindo para fazer. Então, imagine que o raio maior é 8 centímetros e o raio menor é 5 centímetros. Você vai fazer 3,14 vezes 8 ao quadrado menos 3,14 vezes 5 ao quadrado. Você já imagina, né, que vai dar uma área grande aqui e uma área um pouco menor aqui, certo? Então, vou fazer aqui rapidamente, 64 menos 25. Tô colocando em evidência de cabeça o 3,14. Se você não quiser fazer isso que eu tô fazendo, faz normal ali. Multiplica o 3,14 por 64, depois por 25 e depois subtrai, tá? Eu tô fazendo direto aqui pra gente economizar um pouquinho de tempo. Vai ser 122, o resultado total aqui vai ser 122,46 aproximadamente, certo? Aproximadamente. Então, eu vou colocar aqui, isso aqui era a área da coroa circular. Tá? Essa aqui é a fórmula para a área da coroa circular. Então, eu vou colocar que a área da coroa circular, nesse caso, é aproximadamente 122,46 centímetros quadrados, porque os meus raios estavam em centímetros aqui. Se você tivesse colocado raios em metros ou em outra unidade, aqui também obedeceria essa mesma unidade, tá? Mas aí tá o exemplo dado, tá? Se por acaso, tá, você tiver uma mistura, né? Vamos colocar aqui assim, ficou misturado aqui, porque a tela não estava aparecendo ali, mas se você tiver uma mistura deste conteúdo, que é você fatiar ali e querer calcular a área só da fatia, misturar com esse conteúdo, você teria basicamente, tá? Você teria que calcular aqui, ó, uma fatia, ou seja, essa parte aqui, né? Você simplesmente pegaria esse resultado aqui e multiplicaria por alfa sobre 360, dependendo do alfa que eu te falasse que tinha aqui, tá? Às vezes parece um 2, mas é um alfa. Você teria que fazer isso, ou seja, não vou dar exemplo para nossa aula não ficar muito comprida, mas vou colocar aqui só para você saber, tá? Deixa eu tirar daqui. Vou colocar aqui só para você saber que se você tem, né? Se você tem aqui, ó, você quer calcular
uma fatia da... Deixa eu ver se isso aqui vai dar mais certo. Mais ou menos. Você quer calcular simplesmente uma fatia da coroa circular, né? Então, isso aí seria misturar, né, o conteúdo de setor circular com coroa circular, certo? Você quer calcular só essa área que eu tentei pintar de salmão aqui, tá? Como que seria essa fórmula aí? Seria Rzinho aqui, né? Vamos chamar aqui de Rzinho. Aqui tudo de Rzão. Precisaria do ângulo central também, tá? Então, ficaria assim a fórmula, ó. πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Depois que você terminar isso, por isso que eu vou pôr entre parênteses, você multiplica por alfa sobre 360, tá? Seria a fórmula usada para calcular ali, né? Então, vamos colocar R igual a 8 centímetros e Rzinho igual a 5 centímetros. E a gente já viu lá no outro exercício que dava 122, opa, até esqueci, 122,46, né? Então, 122,46 vezes, vamos chamar aqui, vamos dizer que o alfa aqui, ele é igual a 70 graus. 70 graus. Então, vai ficar aqui vezes 70 sobre 360. Se você fizer esse cálculo, opa, dá até para cortar aqui, né? Se você fizer esse cálculo aí, você vai chegar em 122,46 vezes 7, e aí o resultado divididos por 36, né, porque eu cortei ele, vai ser 23,8 aproximadamente, tá? Aproximadamente. Não se esqueça disso, porque o próprio 3,14 que foi substituído aqui no π para chegar nesse 122,46, ele já é aproximado. Certo, gente? Então, ficam aí as dicas. Assistam esse vídeo várias vezes, se for necessário, tá? E façam os exercícios que eu pedi lá. Até semana que vem, gente. Tchau!